Olá, eu sou a Adilisa Peixoto, psicóloga clínica, e criei uma série para vocês que chama Conhecer como seu cérebro funciona para ser mais feliz. A questão é que a gente ganhou uma máquina incrível e grande parte do nosso sofrimento tem a ver apenas com o fato de que a gente não sabe usar muito bem. Na verdade, a gente não foi educado para isso. A gente na psicologia chama isso de psicoeducação. É você entender um pouco como funciona a sua mente, funciona a sua forma de perceber, para que você entenda o que pode estar acontecendo com você hoje e para que aí você possa escolher se você pede uma ajuda especializada ou se você também começa a fazer movimentos seus pessoais para que você melhore e vá mudando essa situação, tá bom? Então vamos lá começar. Vou começar te dando uma notícia complexa. É que até hoje você acreditava que você tinha um cérebro, mas te enganaram, você tem três. Desde a década de 70 existe uma teoria que é a teoria dos três cérebros de MacLane, de 1970, na verdade. Então, na verdade, essa informação ela é importante para que você entenda que você tem o neocórtex, onde estão aí sinalizadas as funções intelectuais superiores, ou seja, a nossa racionalidade, vamos dizer assim, de uma forma mais simples para todo mundo entender. A gente tem o sistema límbico, que está relacionado à questão das emoções, e a gente tem o terceiro cérebro, que na verdade é o primeiro que se forma, que a gente chama na ciência de cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano, ele foi um cérebro completamente voltado, e a gente tem uma série de heranças ancestrais nele, porque ele foi o nosso primeiro cérebro a ser formado, e a gente tem um código aí que é um código da nossa raça. E, na verdade, ele está muito especializado na questão da sobrevivência, tá? E aí, para que eu vou saber disso, Edilisa? Para que serve eu saber que eu tenho três cérebros? Já era complicado com um. É porque aí você vai entender quem é que manda na sua vida. Você precisa entender como é que esses três cérebros funcionam e por que às vezes você quer uma coisa e você simplesmente não consegue fazer. Você já entendeu, você já bateu o martelo, é isso mesmo, eu tenho que fazer diferente, mas você simplesmente não consegue sair do lugar. Isso parece mágica, mas na verdade são esses três cérebros que funcionam e a gente não tem esse conhecimento. Então vamos lá, vamos um pouquinho mais na frente. Então vamos tentar entender um pouco como a gente percebe, ok? No neocórtex, né, que é o sistema, a gente pode chamar de sistema racional para ficar mais fácil de entender, a gente tem uma capacidade interessantíssima e muito importante de captar 4 milhões de bytes de informação por segundo. Já imaginou? Você tá aqui, você sente um cheiro, você agora não tem consciência, mas se eu te parar para te pedir, eu digo, por favor, dá uma olhadinha, pensa um pouco, como está o dedo mindinho do pé direito. E aí você vai se dar conta de que você sabe onde ele está, quando você foca. Então, tem uma série de informações racionais que nós não estamos focados naquele momento, mas que a gente está recebendo esse estímulo. Isso para que você entenda. Aí a gente tem o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. E eu costumo ouvir muita gente dizer assim, doutora, se eu pudesse eu parava de sentir. Aí eu penso, faça isso não, porque quando você pensa em parar de sentir, você abre mão de 11 bilhões de bytes de segundo de informação. Então, as nossas emoções são fundamentais, as nossas sensações, as nossas emoções, aquela percepção que não é da ordem da razão, quando a gente chega num ambiente e que a gente ainda nem conversou com ninguém, mas a gente sente uma sensação de peso ou de muita leveza e a gente olha e diz, por que eu estou me sentindo assim se eu ainda nem entendi onde eu estou, né? Então a gente está aí recebendo uma série de informações que são da ordem das emoções, que são da ordem do que as pessoas chamam, que a gente precisa começar a entender, né? Da energia, energética do ambiente, as sensações, as informações que a gente tem ali, que vêm das pessoas que estão ao nosso redor e que a gente ainda não aprendeu a decodificar, decodifica às vezes, ou não, depende do nosso foco. Então, fica a dica, a gente não abre mão do que a gente sente, porque o que a gente sente diante de alguém
é uma informação preciosa, mesmo que a gente ainda não entenda no nível do córtex cerebral, ok? Aí a gente vai ver aqui no terceiro, que como a telinha está aqui, eu ainda não consegui aprender esse negócio, não consegui tirar a telinha. Quando a gente pensa na questão do nível do instinto reptiliano, a gente está falando, né, na verdade, da questão instintiva, de uma sabedoria que a gente traz no nosso DNA dos nossos ancestrais. E a gente, às vezes, acessa isso em situações de pânico, em situações de susto. Eu tive uma reação que eu não sei como foi, eu peguei a criança e saí. Então, são informações que interferem na nossa forma de agir, na nossa forma de perceber e que estão ali no nível de sobrevivência, ok? E por que é importante eu entender isso? Primeiro, eu já entendi que não adianta só racionalizar as coisas. Então, quando eu estou num relacionamento, que é onde a gente é mais convocado a lidar com as emoções, a gente precisa se ouvir com relação ao que a gente sente. Então, e aí a gente pode também se ouvir com relação àquela nossa intuição. Mas a gente vai entender que todos esses saberes, essas capacidades de perceber, elas não são isentas, elas não são neutras, porque a gente foi criado dentro de um sistema e esse sistema faz com que a gente perceba racionalmente ou emocionalmente ou inclusive instintivamente de uma forma que é filtrada por experiências e vivências anteriores que a gente teve até aqui, beleza? Então vamos continuar. Então, já imaginou como é que a gente consegue ter o juízo no lugar sendo bombardeado com tanta percepção, com tanta informação ao mesmo tempo, do sistema do neocórtex, do sistema límbico e do reptiliano, desses três cérebros. Como é que a gente ficaria se a gente simplesmente ficasse sendo bombardeada assim? Então, a natureza é tão perfeita e o cérebro é tão incrível, uma máquina tão incrível, que a gente tem uma formação dentro do cérebro que é responsável por filtrar essas informações. E isso é muito importante. A boa notícia é que esse mecanismo do cérebro, ele filtra essas informações para que a gente não pire, para que a gente olhe e diga, não, peraí, uma coisa por vez, eu estou conversando aqui, então vou prestar atenção ao que eu estou vendo racionalmente, ao que eu estou ouvindo a partir da voz dela, mas eu não preciso estar pensando o que é que está acontecendo no meu dedo mindinho do lado do pé direito, entende? Porque aí eu consigo me focar no que é melhor e mais importante para mim nesse momento. Agora, então, vamos tentar entender assim. Eu vou tentar criar uma metáfora bem simples para a gente entender. Vamos entender, então, que quem filtra, que é o sistema reticular, vamos imaginar esse sistema reticular como se ele fosse o porteiro do prédio. Então, vamos lá. O porteiro do prédio está lá, né, fazendo a função dele. E eu, vamos imaginar, que eu seja o proprietário do apartamento. O proprietário, como a gente pode ver nessa imagem, é um sujeito super feliz, alegre, divertido, é um cara aberto, tranquilo. E ele está muito feliz, é o primeiro apartamento dele, ele saiu de casa, ele agora tem esse lugar, montou o apartamento, e ele está muito feliz, imaginando que ele vai receber todos os amigos, aquela namorada ótima, aquelas pessoas que ele quer, que ele gosta, ele quer fazer as festas que ele nunca pôde fazer no apartamento da mãe, não é mesmo? Então ele está muito contente com isso. E aí, só que a gente tem um detalhe que é o síndico. Existe um cara que é o síndico e esse síndico ele já tem alguns problemas. É um cara mais velho, ele passou por uma série de dificuldades, ele tem muito medo porque o apartamento antigo onde ele morava não tinha tanta segurança, ele foi assaltado, roubaram coisas, enfim. Ele é um cara que assiste muito Jornal Nacional e ele fica o tempo inteiro recebendo notícia ruim no feed do Instagram dele e ele se foca, ele vai atrás de canal de crime, imagina. Então esse é o síndico desse prédio. E aí eu quero que vocês tentem imaginar como será o porteiro. Será que o porteiro vai ser a pessoa que vai tranquilamente abrir a porta e dizer: ah, está tendo festa no apartamento do proprietário, está todo mundo liberado, né? Como é que vai ser esse porteiro? De quem que ele recebe as ordens diretamente? Do dono do apartamento ou do síndico?
do síndico, não é mesmo? Então, provavelmente, a orientação desse porteiro não vai ser tão amigável. Provavelmente, ele vai estar com muito medo de vacilar diante do síndico. E aí, o que vai acontecer é que esse porteiro que filtra quem entra e quem sai vai ter mais ou menos essa carinha aí que vocês estão dizendo. Estão vendo? Então, tenta imaginar. Não adianta você dizer que alegria, eu quero muito que a minha vida seja leve, que eu tenha um relacionamento saudável e que seja tudo tranquilo. Não dá, porque o síndico, que na verdade está relacionado a todas o repertório, todas as experiências que você teve até aqui, que na verdade é o teu sistema límbico, que está relacionado às emoções e não à razão, é quem vai mandar no síndico, é quem vai mandar no porteiro. E aí o que vai acontecer? Como a ideia aqui é ser bem prática, vou te dar um exemplo prático para que a coisa fique mais fácil. Vamos imaginar que, de verdade, a sua razão, que é o neocórtex, resolveu que você quer ser rico. Ela diz, eu quero muito ser rico, eu mereço abundância, prosperidade. Aí você fica dizendo, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Só que você esqueceu o seguinte, seu sistema límbico, que está encharcado das emoções do seu repertório de vivências, boas e ruins com relação ao dinheiro, tem aquela frase que mamãe dizia quando eu era criança, que dizia, dinheiro não dá em árvore. Preste atenção, dinheiro não dá em árvore, né? Preste atenção, se não cuidar vai faltar. Então, era uma pessoa que estava o tempo inteiro ligando e lidando com aquela falta e provavelmente é disso que você está encharcado emocionalmente. E aí o teu sistema reticular vai ser essa maravilha. O que é que pode funcionar também, o que é que pode significar na prática com relação à vida afetiva? Por exemplo, eu quero muito ter uma família. Racionalmente, eu quero ser feliz e quero ter essa família. E quero ter esse relacionamento leve, recíproco, com troca equilibrada. Mas eu estou encharcada de quê? Do que é que as minhas emoções, como foi que as minhas emoções com relação à família e relacionamento, como é que elas foram formadas? Aí eu tenho um sistema límbico encharcado dessas cenas. Papai e mamãe brigando, bem dizer, em cima de mim. Ou então um tio meu sempre traindo a minha tia e eu assistindo, ou meu próprio pai fazendo isso. E aí, como é que será que eu vou reagir nos meus relacionamentos? Será que eu vou reagir? Eu vou filtrar, né? O que é que eu vou escolher olhar? Todos os relacionamentos saudáveis? Ou eu vou filtrar aquilo do qual a minha emoção está lotada e encharcada? E aí o que acontece é que, na verdade, na maioria das vezes, eu vou acabar procurando relacionamentos, não porque eu tenho o dedo podre, porque isso não existe. Eu vou acabar escolhendo relacionamentos em que, infelizmente, eu repito as escolhas referentes às experiências que eu vivenciei emocionalmente. Então, passei a vida inteira vendo um casal se degladiando, se desrespeitando, e eu vou acabar procurando relações em que isso se repita, infelizmente. Aí a pessoa diz assim, pronto, doutor, acabou, agora eu entendi, mas agora eu tô lascada, não tenho mais o que fazer. Aí eu vou te dar uma notícia super ótima, que é, tem saída, porque existe neurociência no lance. Me aguarde que a gente vai entender isso mais no próximo slide. Então, gente, a saída tem a ver com isso que a gente está fazendo agora, que é ter acesso ao conhecimento, desmistificar a forma como a gente funciona, desmistificar a ideia de que se eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Se eu sou assim até agora, não tem saída. Desmistificar isso e entender que tudo que a forma como a gente vê e percebe o mundo é uma forma construída a partir das nossas vivências e experiências, e a partir disso eu posso entender que se eu aprendi uma coisa que não está sendo mais funcional para mim, que pode até ter me ajudado a sobreviver lá atrás, mas hoje não me serve mais, eu posso aprender uma nova forma, né? Esse é, por exemplo, o princípio da cognitiva comportamental, da teoria do esquema. Eu vou listar uma série de linhas da psicologia, ferramentas e algumas estratégias neurocientíficas que podem te ajudar nessa mudança. Mas eu queria deixar muito claro que nada como um processo de autoconhecimento assistido por um profissional que detenha e tenha
assim, tenha realmente o manejo dessas técnicas, né? Para que você faça isso de forma responsável, assistida e que tenha suporte. Porque às vezes a gente entra em contato com algumas verdades veladas sobre nós mesmos e a gente não sabe o que fazer com isso, né? Então, ter um suporte é ainda a forma que eu acho mais confortável e segura de você se conhecer e de você fazer essas transformações. Mas eu quero que definitivamente você entenda que existem ferramentas, que existem estratégias. Eu vou lhe dar, vou traçar algumas aqui na descrição do vídeo e se der eu até coloco alguns vídeos de outros colegas que podem auxiliar você nisso, até meus, mas eu só quero que você entenda uma coisa, tem saída. E tem saída que vem sendo estudada há muito tempo pela neurociência. Você não é uma vítima do que você viveu até aqui. Você pode transformar a sua vida sim. Busque, se interesse genuinamente por se conhecer, por conhecer como você funciona. Aí está a chave de muitas transformações que você vai descobrir no Devi, tá bom? Um abraço bem grande e se gostou, curte, compartilha e segue buscando, tá bom? Essa é a grande história.